Já te perguntaste porquê que certas reações tuas não fazem sentido lógico, mas parecem inevitáveis? Neste episódio vamos entrar no fascinante universo da mente subconsciente. Como ela opera, porque pensa de forma não linear, o papel das emoções e de que forma tudo isso influencia o teu corpo, as tuas relações e a tua energia. E spoiler, o subconsciente não dorme, não julga e sabe mais sobre ti do que tu mesmo. Olá, alma desperta! Dou-te as boas-vindas ao Clique Mágico. Sou a Sofia Taveira e todos os domingos venho convidar-te a olhar para dentro para que conectes com a tua essência. Aqui partilho a minha história e um pouco da minha magia para te ajudar no teu caminho. Vamos falar de emoções, de crenças e muito, muito mais, porque tudo é energia. E como a palavra também é energia, espero que aqui encontres o teu clique mágico. Seguimos viagem? Quer o nosso consciente como o subconsciente são expressões de energia e ambos são parte importante da nossa mente e também da nossa inteligência. Apesar de me ter licenciado em Psicologia, foi apenas quando comecei as certificações dos códigos que realmente percebi o quão fascinante é o nosso subconsciente. E quanto mais entendo o subconsciente, mais sentido me faz a afirmação que o Dr. Bradley repete uma e outra vez. Qualquer coisa pode provocar qualquer coisa. E já vais perceber porquê. Há muito mais por trás da mente do que pensamento positivo. Por isso, tantas vezes tentamos usar afirmações positivas e nada muda na nossa realidade. Hoje entramos num conteúdo, quiçá, um pouco mais técnico, mas faz parte de uma jornada de autoconsciência profunda que te vai ajudar a entender-te um pouco melhor. Mas que diferenças existem entre a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente? Muitas. A mente consciente tem uma baixa capacidade. Seria a RAM do nosso computador, a nossa capacidade de processar. Não tem capacidade para processar muito. Já a nossa mente subconsciente tem uma alta capacidade de processamento. Por outro lado, a nossa mente consciente tem memória curta. Seria o nosso disco. Quanto podemos armazenar ao longo do tempo. Memória curta. Não temos muita capacidade consciente. Já o subconsciente tem memória infinita. Por outro lado, a nível da nossa mente consciente, temos a capacidade de pensar abstratamente, enquanto no lado do subconsciente ele pensa literalmente. Com a nossa mente consciente nós podemos contemplar o passado, contemplar o futuro. Já a nossa mente subconsciente está continuamente no presente. A nossa mente consciente compreende linguagem, mas a nossa mente subconsciente não tem centro de linguagem. Por isso é que podemos trabalhar com os códigos, por exemplo, em animais. Mas ele entende energia. A nossa mente consciente está aberta a novas ideias, mas a nossa mente subconsciente funciona com base em hábitos, em padrões. A nossa mente consciente é crítica e é racional. A nossa mente subconsciente é emocional. Por outro lado, a mente consciente tem a capacidade de diferenciar entre o imaginário e o real. Mas a nossa mente subconsciente não distingue o real do imaginário. Por isso, o nosso corpo responde, por exemplo, a um pesadelo. Estar consciente é o estado de estar presente nos nossos pensamentos, sentimentos, sensações, ambiente, etc. O subconsciente é a parte da mente que se encontra abaixo do nível de presença, do nível de consciência. Por isso o iceberg é visualmente um exemplo perfeito para definir esta diferença. O que é que está por debaixo do mar? Se fôssemos uma empresa, o nosso consciente seria o porteiro ou recepcionista e a nossa mente subconsciente seriam todos os funcionários, todas as pessoas que interagem com essa empresa, desde os colaboradores ao carteiro até mesmo ao construtor do edifício. A mente subconsciente sabe tudo sobre como funciona o teu interior.
sabe exatamente o que está a causar um desequilíbrio, um bloqueio, um padrão, porque é ele que cria todas essas associações. Ele programa, armazena memórias, armazena processos e influencia os teus pensamentos e sentimentos. Para ele não há zonas cinzentas, há branco e preto. Ele não julga, não analisa, as coisas ou existem ou não existem. Ele sabe o que certas emoções estão a fazer ao teu corpo, mas não sente nada em relação a isso. É como se fosse a caixa negra do teu corpo e junta todos os pontos. E ele é também um verdadeiro detetor de mentiras, porque sabe a verdade acerca do nosso corpo, dos nossos desequilíbrios e das nossas necessidades. O subconsciente nunca dorme. O subconsciente é o Google da tua alma. Ele sabe tudo, mas não faz perguntas. E agora saltamos para a programação. Esta programação interna que levamos connosco. Se falarmos de programação, esta seria o nosso modo autopilot. É como quando vais ao supermercado e vais com a intenção de buscar só uma coisa e sais com 7 sacos. Porque o subconsciente tinha outros planos. As programações influenciam as nossas reações e as nossas experiências. Elas criam a nossa normalidade, a nossa rotina. E nós não questionamos esta programação até que algum gatilho se ative. As emoções aprisionadas fazem parte desta programação, assim como os desequilíbrios do corpo e da mente. Seria impossível vivermos sem estas programações, porque são estes automatismos que nos permitem efetivamente sobreviver e viver com mais facilidade. O subconsciente cria rotinas, e está tudo bem, até que algo dispara um alarme. E aqui as emoções são como gatilhos de codificação. Mas antes de te falar da importância das emoções, nisto tudo, porque tem realmente muita importância, deixa-me falar-te do pensamento linear e do pensamento não linear. No pensamento linear há um passo a passo. Ele avança numa sequência reta e direta. Há uma causa e efeito, pelo que assume resultados diretos e previsíveis. Tem sentido. Há um ponto de partida, ou seja, um início claro. Algo que vai do ponto A ao ponto B, ao ponto C, ao ponto D, etc. Mas, no pensamento não linear, há um panorama geral. Big picture. Há uma visão holística. E aqui holístico, não te estou a falar de holístico de alternativo, estou-te a falar de holístico como um todo. Aqui não há etapas, há múltiplas possibilidades onde se consideram vários resultados ao mesmo tempo e este pensamento não linear é associativo. Procura por interligações, associações, padrões. Não há um ponto de partida, pois começa em vários locais. E guess what? O subconsciente tem um pensamento associativo, ou seja, ele liga os pontos que estão abaixo da nossa consciência e estabelece ligações baseadas em experiências, memórias, crenças passadas, genética, ADN, tudo em par de botas. Para além da base de dados do nosso subconsciente, que é infinita e, pelo facto de não ser linear, ela é uma rede complexa multidimensional e expansiva. É um mapa de informação que nos mostra conexões criadas com base nestas associações, em semelhanças, em repetições não só nesta vida como noutras, incluindo também os nossos antepassados. Então, se o subconsciente entende energia, e se tudo é energia, e em todas as dimensões há frequências que nós não captamos, mas elas estão lá, imagina até onde pode ir o nosso subconsciente. E porque a sua função é garantir a tua sobrevivência e evitar que repitas coisas que te colocam em risco ou em sofrimento. Por isso é que todo este processo ocorre de forma recorrente e constante. É como se fosse o Pinterest do teu trauma, cheio de pastinhas escondidas e etiquetas cruzadas. Mas agora quero falar-te das emoções. Com tanta ligação, com tanta complexidade da mente, porquê é que as emoções são tão importantes? Porque as emoções são o combustível que alimenta a criação de associações. Quanto mais emocional seja uma determinada experiência, mais forte e mais persistente serão os padrões associados. Se o teu subconsciente observa que reagiste intensamente a algo, emocionalmente falando, ele
automaticamente vai. Espera lá, isto é significativo. E começa a conectar todos os pontos que já tem armazenados e que sejam similares à experiência atual e adiciona mais associações à sua rede. Por isso é tão importante libertar emoções, não porque estejamos a eliminar memórias, porque não é isso que está a acontecer, mas porque estamos a reduzir a intensidade de como se sentem novas emoções. É como se reduzíssemos o nível de alarme e assim evitamos criar novas associações negativas e até podemos mesmo dar espaço a que algumas delas se transformem em associações positivas porque já não são um risco. Portanto, lembra-te, quanto mais emocional for uma experiência, mais forte a associação que o teu subconsciente vai fazer. E isso explica porque é que aquela zanga profunda que tiveste aos 5 aninhos por causa de um brinquedo influencia as tuas decisões agora aos 35. Pois é. Resumindo e embaralhando, devemos realmente ter em conta a complexidade multidimensional da mente subconsciente. Isto é mesmo importante, porque o subconsciente tem este pensamento associativo, ou seja, ele liga os pontos que estão abaixo da nossa consciência e estabelece ligações baseadas em experiências, memórias, crenças passadas. Porque é isto que acontece no pensamento não linear. Ele constrói padrões associativos, tem vários pontos de início e as emoções fazem com que se criem mais ligações nessa rede infinita. E para nós, humanos, pensarmos de forma não linear é como ver o quebra-cabeças inteiro, em vez de ficar ali fisgada numa peça só. Permite-te resolver desafios que parecem impossíveis, porque mostra-te ligações invisíveis. Este tipo de pensamento permite-te olhar para o todo e não apenas para as suas partes individuais. Permite-nos ver as ligações entre sistemas e também padrões, ciclos recorrentes. E por isso é importante olhar para todos os sintomas como um todo, sejam eles emocionais, mentais, padrões físicos, porque muitas vezes o corpo pode estar a enviar mensagens exatamente para o mesmo tema, de formas distintas, porque não estamos a dar atenção aos sinais. Então ele tenta com outro sintoma, a ver se assim me ouves. Tenta com outro sintoma. E é por isso que eu adoro os códigos, porque identificam, libertam, mas também nos ajudam a mapear e a dissolver estas camadas, camada por camada, sempre no momento perfeito. Eu entendo a urgência de algumas pessoas por mudanças rápidas, principalmente se já passaste anos e anos a tentar chegar a um ponto de equilíbrio e se já tentaste dezenas de coisas. Eu entendo. Mas a verdadeira cura, aquela que é profunda e que persiste ao longo do tempo, não é o micro-ondas. É slow cooker. Mas garanto que o sabor no fim compensa. E usar a sabedoria do subconsciente para voltar ao equilíbrio e confiar no que está a vir à superfície é realmente a forma mais coerente de alcançar mudanças profundas e duradouras, ainda que possa demorar algum tempo. Porque ainda que na nossa mente consciente pensemos causa e efeito, na verdade o subconsciente rege-se por esta rede de associações e é o subconsciente que nos guia. Por outro lado, a tendência de querer focar num ponto ou num tema mais específico faz com que perdamos a big picture, porque grande parte das vezes não há uma história lógica para um momento consciente e congruente, mas sim um conjunto de pontos similares que se associam entre si. Nós conscientemente temos a necessidade de entender tudo, de dar sentido às coisas, mas a verdade é que estas redes subconscientes nem sempre seguem uma lógica compreensível. Por isso, quanto mais aberta for uma sessão de código, por exemplo, mais profundamente conseguimos identificar e libertar cada fio. E estas associações vêm-se de forma muito clara numa sessão. Quando se pergunta se há algo associado, por exemplo, e começamos a descer camada, 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 camada. Por exemplo, se em vez de focar uma sessão na dor do dedo mindinho do pé do lado direito, poder trabalhar o dedo mindinho juntamente com falta de sono, tendência a sentir raiva, insegurança, dificuldades em comprometer-te com alguma coisa, dor no ombro esquerdo que também volta e meia dá sinais, problemas no sistema digestivo,
como um todo. Porque estas coisas muitas vezes vão mesmo associadas. Por exemplo, imagina que em pequena a tua mãe ou o teu pai usavam um perfume específico e durante a infância viveste muitos momentos de medo, castigos ou mesmo ausência afetiva. Anos mais tarde encontras uma pessoa espetacular, mas usa exatamente aquele perfume. Tu sentes desconforto, afastas-te sem perceber bem porquê. Mas é o teu subconsciente a dizer-te perigo, perigo. Outro exemplo. Sentes stress cada vez que tentas organizar a tua agenda. E durante a sessão sai-te, curiosamente, uma daquelas alergias maravilhosas que já te falei, a alergia à ideia de planear. Continuas a fazer as sessões e começa a vir à tua mente consciente a clareza e recordas que na infância, cada vez que organizavas com entusiasmo algo externo sabotava. Divórcio dos pais, mudanças repentinas, problema de saúde. Resultado, a tua mente subconsciente associou que planear é igual a sofrimento. É verdade que, sessão após sessão, começas a ganhar consciência da quantidade de desequilíbrios, de energias, de emoções que existem no teu corpo físico, emocional, mental, etc. E é normal, porque o subconsciente tem uma capacidade infinita. Não há limite. Ele está sempre presente, sempre on, não desliga. Não há limite ao que se pode armazenar. E às vezes assusta, e eu percebo porquê, mas algo que reforço uma e outra vez é que não precisamos de libertar tudo para que a mudança ocorra. Não precisamos. Eu ainda ando em limpezas e andarei sempre em limpezas e está tudo bem. A minha vida transformou-se em poucos meses, usando este método com dedicação, com foco, com confiança naquilo que se estava a libertar, confiando na guia do subconsciente. E creio que muito importante, eu não tinha expectativas, porque uma parte de mim nem acreditava que algo tão simples pudesse realmente funcionar. Isto é importante porque quanto mais te foques em "ei, ainda falta tanto para libertar", ou tenhas uma expectativa de algo brutal que aconteça na tua vida, se fazes isto vais perder a oportunidade de ver todas as mudanças subtis, e às vezes nem são tão subtis, que estão a acontecer na tua vida. E às vezes não te das conta porque estás à espera de algo específico. Podem ser coisas como uma nova oportunidade, uma noite bem dormida, um estado de maior leveza, uma dorzinha que simplesmente já não está, uma pessoa gira que conheceste de forma inesperada. E isto acontece-me imenso, porque em cada sessão eu nunca sei até onde realmente algo pode transformar-se. Mas isto acontece muito, a pessoa contar-me dezenas de coisas, fabulásticas que aconteceram e que nem estavam diretamente relacionadas com o tema que estávamos a trabalhar. Mas se continuas a alimentar essas associações de nunca é suficiente tudo aquilo que já estou a libertar, estás a dar espaço à criação de novas associações de desesperança, de frustração. Lá estás. Os códigos não são uma pílula milagrosa, mas de muitas coisas que experimentei muitas, são a forma mais clean e eficaz que encontrei até hoje. Reequilibra a tua energia, liberta-te camada após camada e dá-te muita informação super objetiva sobre a tua realidade. Os padrões que eu pude identificar em mim, graças aos códigos, que me permitiram focar em temas e feridas mais específicos, é simplesmente mind-blowing. Então, agora que já sabes isto tudo, como é que se criam novas associações? Se num evento simples tens uma ligação do ponto A ao ponto B, num evento traumático ou emocionalmente relevante, o teu subconsciente pega no que já lá está, que pode ser este ponto A, ponto B, e esses novos gatilhos são adicionados e conectados. Literalmente. São todos conectados ao que já existia. E a rede de associações cresce. As associações criam-se por repetição ou por intensidade emocional. Quanto mais traumático o evento, mais complexa e ramificada é a associação. Por isso é tão giro, de vez em quando, fazer diferente. Escolher fazer diferente para dizer ao subconsciente: está tudo bem, vês? Não morri, estou segura. Por isso é bom fazer diferente. Para dar um exemplo de novas associações, lembrei-me aqui do
Uma psicóloga que eu vi há alguns tempos, uma psicóloga espanhola, ouvi há alguns meses quando pesquisava sobre toque, e ela dava o exemplo de uma amiga, de uma situação que aconteceu com uma amiga. E isto mostra quão profundamente funciona o nosso subconsciente. Então, no prédio onde a amiga vivia, tinha havido um incêndio. Havia um restaurante térreo, portanto, a nível mesmo no prédio. Isto aconteceu em 2023. Este incêndio foi em Madrid, faleceram mesmo 2 pessoas, houve 12 feridos, foi um incêndio grande. E o incêndio tinha sido causado por flores artificiais. Uns largos meses depois, essa amiga foi jantar fora com os amigos e no momento de escolher a mesa onde se iam sentar, ela começou a ficar ansiosa, angustiada, não entendia porquê, mas todas as mesas que os amigos sugeriam, não. Ela hesitava e dizia, não, vamos procurar outra. Lá procuraram bastantes mesas e, por fim, ela lá encontrou uma mesa que de alguma forma a fazia sentir-se bem, satisfeita, e quando finalmente se sentou na mesa, começou a olhar ao redor e deu-se conta que aquela mesa era a única que não tinha flores penduradas. Esta hesitação dela em escolher mesa vinha diretamente do seu subconsciente. Não foi uma escolha consciente e, no entanto, estava a causar insegurança e desconforto. E a escolha inconsciente que ela fez foi segura, porque o seu subconsciente já registou que ter flores de plástico penduradas é um perigo para a sua sobrevivência. Portanto, aqui como vês, de repente flores de plástico passam a fazer parte da tua rede subconsciente. Os códigos são ótimos para processos de cura interior profundos porque permitem ver padrões. E ao longo das sessões é possível observar esses padrões. É possível fazer zoom out para ver todo o panorama e criar um mapa, porque no fundo o subconsciente está a ajudar-nos a libertar, é um facto, mas também está a dar-nos muitas, muitas pistas. Por exemplo, se as emoções da pessoa tendem a surgir todas numa linha, porque cada linha está ligada a órgãos e meridianos específicos, isso mostra-nos, por exemplo, que há desequilíbrios num ou em ambos os órgãos ou mesmo meridianos. O corpo está a pedir ajuda. Ou, por exemplo, se numa sessão vêm muitas emoções herdadas. A nível do subconsciente, isto pode significar que há aqui uma lição profunda que a nossa alma vai aprender. Por outro lado, e isto para mim é muito importante, as sessões também podem espelhar-me. Ou seja, quando eu faço uma sessão para um cliente, essa sessão pode espelhar algo que eu também necessito trabalhar. E por isso é que é tão importante que eu continue sempre a trabalhar em mim e garantir, obviamente, que a minha energia está o mais equilibrada possível. Por exemplo, se nas sessões de clientes diferentes, constantemente encontro a mesma emoção, o mesmo desequilíbrio. Isso significa que eu tenho essa emoção ou esse desequilíbrio e que está a ressoar com o cliente, porque o cliente também a tem. E outra coisa que eu acho muito bonita e que tem acontecido muitas vezes, este ano especialmente tem sido brutal. São padrões coletivos. Quando todos os clientes necessitam do mesmo tipo de libertação, ou se surge uma resistência, ou se necessitam de regular algum sistema específico. Por exemplo, já tive um mês em que vieram imensas resistências a praticamente todos os clientes e tive outro mês, setembro, em que quase todos os meus clientes precisaram de uma correção de desconexões do sistema nervoso. Super interessante. Por fim, gostava de falar de uma ferramenta muito poderosa que tu tens, a intenção. Para realmente adentrarmos nesta rede da forma mais eficaz possível, a intenção é muito importante. E a intenção é um dos dons mais poderosos que todos temos. Quando usas a tua intenção, estás a dar direção ao teu processo de cura. Sem expectativa, porque não se trata de expectativa, mas sim de direção. Aquela intenção que vem do teu coração. A intenção em formato big picture. A intenção tem uma força poderosíssima. O subconsciente é protetor. Ele não é um inimigo. Mesmo não é. É um aliado poderosíssimo para decifrar aquilo que a nossa mente consciente muitas vezes não tem coragem de ver. A cura vem quando paramos de forçar a lógica e ouvimos com o coração. E tu não estás partido ou partido, estás programada para sobreviver e aos poucos, no teu processo,
estás a reprogramar-te para viver. Agora é o teu momento de reflexão, portanto, finito. Convido-te para que esta semana estejas atenta aos teus gatilhos. Em que situações é que reages emocionalmente? Que emoção sentes com mais frequência? Está também, obviamente, atento às tuas emoções e presente com os sinais do teu corpo. Vais ver que assim encontrarás cada vez mais estes momentos mágicos de conexão com a tua essência. Até lá, abraço com amor e espero sentir-te aqui no próximo episódio. E não te esqueças, tudo é energia.